Shabbat Shalom a todos. Uma coisa que é muito tocante no período de hoje e que muitos rabinos teclam muito nos botões, principalmente os grandes, principalmente o grão rabino, no qual me inspiro bastante no Jonathan Sacks, que é o grão rabino de Londres, autor de um grande livro e de vários outros livros, que seria Teremos Netos Judeus. Ele pergunta, e ele bate muito na tecla referente à questão de continuidade, né? De passar de geração em geração e que nós temos os nossos valores. Baseado dentro dessa paraxá, vou poder abrir, está no capítulo 32, do verso 46. E diz o seguinte: Eu disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que eles testificam entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque isso não é para vós coisa vã, pois é a vossa vida, e por toda esta coisa prolongareis os dias da terra que estáis passando o Jordão, a fim de herdá-la. E também outro detalhe tocante dentro dessa própria paraxá, seria na segunda aliá, que fala o seguinte, segunda aliá, capítulo 7, Lembrarei dos dias da antiguidade, atentai para os anos das gerações sucessivas, pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciões e ele te dirão. Juntando esses dois pontos da paraxá, e vamos nos colocar dentro da nossa realidade. Existe uma grande responsabilidade dentro de nós, principalmente nós. Qual que é? Nós estamos fazendo a função de Abraão, certo? Estamos, digamos que, recomeçando um legado judaico. Então faça a pergunta para os senhores mesmo e diga-se o seguinte: essas crianças perguntarão para o seu pai e questionarão os anciões. Questionarão o quê? Questionarão o que é Torá, o que é judaísmo, o que é mitzvot. Eles questionarão isso aos senhores. E os senhores serão responsáveis para passar por isso, para passar por tudo isso, e passar toda essa informação que tem. Assim como diz o próprio Shema, ensinei diligentemente a teus filhos. Mas perguntaram para os senhores mesmos essa responsabilidade de Abraão e para as mulheres a responsabilidade de Sara. Como passar tudo isso? Que informações eu vou conseguir passar para a próxima geração? Porque quando é dito o seguinte... E essas informações e essa lei é para não as pessoas que estão aqui. Ele pode ter se referido aos filhos e aos netos que não estão ali. Todos nós somos responsáveis por um legado que devemos manter e guardar e colocar dentro da próxima geração. Aí é questionado o seguinte: o povo de Israel, e como que ele é mantido? Como que ele sobrevive? Como é que é considerado povo? Pela língua? Pelo local? Ele é considerado povo, ele se mantém povo pela Torá. Se fosse pelo local, pelas regiões, pelo território, o Império Romano ainda estava aí, o Império Persa ainda estava aí. Se fosse pelo idioma, muitos outros estariam aí, mas não estão.
Mas o povo de Israel sendo pequeno, mas mesmo assim ele se mantém. Porque o que mantém ele é a Torá. O que mantém o povo de Israel vivo é a Torá. Então, se não se tem Torá, não tem povo. Se não tem povo, naquele momento, não haverá continuidade. A maior responsabilidade de nós que estamos aqui, recomeçando tudo isso, é de adquirir o máximo de informação, o máximo de conhecimento, o máximo da essência do que é judaísmo. Porque judaísmo, ele não é uma religião, ele não é um hobby, ele não é uma atividade que eu faço no meu fim de semana. Judaísmo, ele é você. Ele tem que fazer parte de você. Ele é a sua essência. Teve um amigo nosso que veio nos visitar. E ele era de outra religião e a gente começou a falar com ele do que é sobre o judaísmo. Ocasionalmente começamos a rezar o Shema, a pessoa começou a chorar. Mas falou que aquilo tocou nele. Porque quando você ouve palavras hebraicas, quando você estuda a Torá, é a sua alma que vibra. Você sente uma certa diferença. Então o judaísmo, os próprios hebreus não são simplesmente uma religião ou uma atividade que eu faço no fim de semana, é o meu hobby, algo que eu vou curtir. Tem que fazer parte de você. E se você não passar para a próxima geração, vai ficar difícil você dar continuidade. É você ser tão egoísta que para você é importante para você, não para todo mundo. Abraão foi escolhido por causa disso, ele se preocupava com a próxima geração. Adquirir o máximo de conhecimento, Uma vida inteira não é suficiente. Mas nos dá a responsabilidade de fazer durante esse período, durante esse curto período de tempo. Porque vai ser difícil, por exemplo, alguém chegar ao posto de virar um rabino, de ser um rabino, mas ele vai ter a capacidade de ser um bom judeu. E nisso é passar de uma geração a outra. Agora, faça a pergunta para os senhores: estão preocupados pela continuidade disso tudo? A continuidade desse legado? Ou simplesmente estão se importando? Não, isso aqui é só meu. Isso aqui é simplesmente atividade que eu tenho. É o meu hobby, é uma coisa que eu gostei. Aí eu vou vir para cá. É até preocupado não só com aqui. Sukkot, ele vem dizer isso. A congregação, as pessoas, não é esse prédio. Não é os bancos. Não é o refeitório, não é nada disso. Isso não é uma congregação. A questão é cada um das pessoas. A Torá é o maior valor que o judeu tem. Vamos colocar essas festas que passaram, essas duas festas que passaram, Rosh Hashanah e Yom Kippur. A mensagem de Rosh Hashanah, qual que foi? Reconhecer o Eterno. Você foi dada a sua missão. Qual é a sua missão? É aquilo que estiver na minha frente, é aquela minha missão. Tudo que estiver na sua frente para você fazer de mitzvah, essa é a sua missão. Reconhecer que o Eterno é Deus e lembrar que Ele é Deus. Yom Kippur, ele vem firmar essa ideia mais ainda e falar que Ele é único, que não existe outra além dele. E que o maior valor que foi dado em Yom Kippur, que foi a Torá, você usará tudo isso. Só que Sukkot vem te explicar o seguinte: eu sou o Eterno. Foi falado em Rosh Hashanah. Esta é a minha lei, foi dado em Yom Kippur. E tudo que eu criei foi para ti. Isso é demonstrado pela Sukkah e pelo Lulav. A Sukkah vem falar o seguinte: se desprende das coisas materiais. As coisas mais físicas não é ela que te edifica. Mas o Lulav vem falar o seguinte: essas coisas materiais que te dei, dá valor a ela, o real significado delas. A Sukkah vem falar o seguinte: olha, as suas riquezas não é importante. O que você tem de material não é importante. Mas o Lulav vem te dizer: o que você tem é o que você deve dar importância. Tudo que existe é para uso e fruto. Tudo que construiu o Eterno é para uso e fruto do ser humano. Seja aquilo que o homem consegue transformar. Por exemplo, ele pode pegar o metal e transformar em cimento.
Ele pode simplesmente utilizar algo que não pode mudar, que é o ar, o oxigênio, ele não pode mudar, senão ele morre. É coisa que simplesmente ele pode transformar pouco a pouco, que é pegar um pouco de palha e fazer de teto uma serrar. Mas tudo o que existe é para o ser humano. Mas o ser humano precisa entender qual é esse valor que o Eterno deu e passar isso para a próxima geração. Pergunto aos senhores: quem os senhores deixará para frente, para o legado, para a próxima geração? Digamos que todos que estiverem aqui, que um dia certamente morrerão fisicamente, o que deixará? O que deixará para dar continuidade a isso? Qual é o teu legado? O teu filho vai chegar para você, ou tua filha vai chegar para você e perguntar assim: o que é o Shema? O que é mitzvot? A mais tocante de uma prece, na minha opinião, é o Manishtaná, porque você vê uma criança participando, ela perguntando como é que é aquela noite. Por que essa noite é diferente? É a festa da continuidade. Mas existe uma coisa chamada holocausto silencioso, que é o que grandes rabinos estão questionando nesse período. O holocausto silencioso é o afastamento do que é a necessidade para a nossa situação, uma necessidade de recomeço, de início. Esse holocausto silencioso afasta as pessoas do estudo da Torá, dão outras importâncias, outros valores, afasta da comunidade, afasta do ensinamento, e faz com que simplesmente ache que aquele local que a pessoa sempre está, ou aquele trabalho que ela sempre está, ou ela ter simplesmente a Torá dentro de casa, seja suficiente. Não é. Em todas as gerações, e muitas gerações, se reuniu em sinagogas, se reuniu em locais e fez parte de um povo. Agora, por que, tendo a maior necessidade de se reunir um povo e deixar forte, por isso que vem Sukkah falar o seguinte: tem os três, a Avará, tem a Mitra, tem o Lulav e tem o Etrog. Todos eles têm que estar juntos para se cumprir a mitzvah, e todos eles têm que ser balançados juntos para cumprir a mitzvah, porque a comunidade ela depende de todos, ela está viva por causa de todos. Mas é um conceito muito antigo formar a sinagoga, certo? Um conceito muito antigo, mas é o que deixou o povo de Israel ser vivo como povo. Ontem, só para terminar, uma coisa muito curiosa. Estava conversando com um rapaz acerca do Redentor, acerca de Mashiach. E eu falei para ele: olha, eu não acredito que o povo de Israel que seja um homem. Essa é a minha opinião, que seja um homem. Mas sua opinião é cabalista, certo? Eu acredito que seja todo o povo de Israel, que seja este Mashiach. Toda pessoa tem capacidade de fazer o que deve fazer. Aí ele falou: olha, eu acredito que um homem que possa vir conseguir reunir todo o povo, e ele assim vai formar a redenção. Eu falo: não. Faço a pergunta para os senhores: o que reúne todo o povo? Não, digamos que existe judeu na Espanha, existe judeu lá nos Estados Unidos, existe judeu... Tá. O que faz o judeu ter qualquer pessoa, isso não só o judeu, mas qualquer pessoa, focar numa situação só e ele tomar as dores? É uma catástrofe. É uma guerra. Um exemplo que eu até mesmo dei para ele: no caso do sequestro dos 3 meninos, você viu Ashkenazi e Sefaradi rezando junto. Peraí, só uma catástrofe reúne? Quando foi o ataque de 11 de setembro, todo mundo tomou as dores dos Estados Unidos. Só uma catástrofe consegue unir as pessoas, porque ela tem um inimigo em comum. Mas uma coisa me chamou muita atenção no estudo de ontem. Plutarco, ele diz assim: a história sempre se repete. Mas o judaísmo fala o seguinte: não é a história que se repete, é os seus erros e o seu fracasso que sempre se repete. E simplesmente é consequência. Como que você quer ter um resultado diferente se faz tudo igual?
O ser humano evoluiu em tecnologia, evoluiu em muita coisa, evoluiu em pensamento, mas os erros continuam o mesmo. Então a história sempre vai continuar o mesmo. Mas cabe ao povo judeu, com a sua inteligência, fazer o seguinte: eu vou começar a me reunir simplesmente por causa de uma catástrofe, ou porque eu devo me reunir porque eu sou povo? Essa fica a questão. Eu vou precisar correr atrás do meu judaísmo quando eu estiver no fundo do poço, ou agora que estou aqui? Então esteja na posição certa. Vocês estão na posição certa, só basta ir para frente. E por isso se fala, muitos sábios falam isso: estudem as interpretações legais da Torá, estudem as leis. Não só no Musaf fala, aquele que estuda interpretações legais traz a paz, mas muito tratado, como tratado de Sanhedrin, tratado de Shabat, ele fala, aquele que estuda as leis legais traz a paz sobre Israel. Estamos conversando ontem, o próprio Samuel leu um detalhe que eu achei muito importante. Se alguém parar de estudar a Torá por apenas 1 minuto no mundo, o mundo é destruído. Porque o estudo da Torá é um pilar. Por isso, comecem a estudar Torá, comecem a estudar interpretações legais, porque o Senhor é o responsável por isso. Porque os senhores estão recomeçando. Cada um é Abraham, cada um é Sara. E tenho orgulho quando os netos e filhos, os bisnetos até, chegarem para os senhores e perguntarem: o que é isso que está aqui na Torá? Agradeço a atenção dos senhores. Shabbat Shalom.